Alunos, então vamos fazer aí a leitura dos exercícios aí. Número 1. Relacione o número que indica cada um dos conceitos biológicos abaixo ao seu devido exemplo. Biosfera, ecossistema, biomas. Vocês vão ler as características aqui e colocar os números correspondentes a cada uma. Se for biosfera, coloca o número 1. Se for ecossistema, número 2. Se for biomas, número 3. Certo? A número 2, vocês vão colocar a resposta no caderno, tá? Coloquem o cabeçalho lá no caderno, bonitinho, com a data de hoje. E vamos colocar lá no caderno a resposta da número 2. Essa parte aqui a gente vai fazer porque ela é importante, pois a gente vai depois, né, fazer os nossos trabalhos avaliativos, tá bom? Qual é a influência do clima na determinação dos tipos de seres vivos que habitam os diferentes ecossistemas? E aí? Qual que é? Qual a influência do clima? O que o clima determina? Qual a determinação do clima em relação aos seres vivos, né? Volta lá naquela parte que a gente falou sobre, né, a composição dos ecossistemas, né, que a gente estudou, e que aí você vai conseguir responder essa questão, tá? A número 3. Determinada região do Brasil apresenta uma cobertura vegetal onde predominam plantas da família das coníferas. Nessa região, o clima é subtropical, com invernos rigorosos e verões quentes, índices pluviométricos relativamente elevados e bem distribuídos durante o ano. O bioma ao qual o texto faz referência é denominado cerrado, floresta temperada, savana, pantanal, mata de araucárias. E aí? Qual que é a resposta correta? Aqui, a número 4. A número 4 diz o seguinte: vocês irão agora fazer o seguinte. Observem esses biomas, né? E observem as características. Vocês irão ler as características e enumerar conforme esses biomas, ou seja, o que for 1 vai ser 1, Amazônia, o que for 2 vai ser 2, Cerrado. Só que para facilitar, vocês irão olhar aqui, ó, nessas alternativas. Na alternativa A, B, C, D e E. Qual alternativa preenche corretamente essa sequência? Qual? E aí? Ó, vegetação arbórea esparsa com raízes profundas. Onde tem esse tipo de vegetação? Na Amazônia ou no Cerrado? É só você voltar lá no início e ler sobre os biomas, não é? E aí você vai colocando e depois você vê qual é a alternativa correta para você marcar, certinho? Vamos agora para a leitura dos próximos exercícios aqui na página 31, certo? Na página 31, a questão de número 5 diz o seguinte: de que maneira a biogeografia auxilia na identificação da história das espécies no planeta Terra? E aí? Aí você vai responder lá no seu caderno, tá certo? É só você ir lá no texto, né, na parte que está falando sobre a biogeografia, para você poder responder essa daqui. Número 6. Sobre a distribuição das espécies do planeta Terra, leia as afirmações abaixo. E você vai ler as afirmações e vai saber quais estão corretas. Aí aqui tem as alternativas para vocês marcarem, ó. Quais alternativas estão corretas? A 1 e a 3? A 1 e a 2? Somente a 1? A 2 e a 3? E aí? Aí vocês vão marcar. A número 7 é sobre o conteúdo que falamos hoje, né? A número 7 diz o seguinte: leia o texto e responda as questões. Aqui vocês irão ler este texto, né? E vão responder a questão A e a questão B. Como se chamam as placas descritas no texto? Como elas se deslocam? Aí você vai ler aqui para saber como que chama, né, as placas e você vai saber como elas se deslocam e coloca lá no seu caderno. A B. Os eventos descritos no texto, como terremotos, tsunamis e vulcões, ocorrem mais frequentemente em quais regiões dessas placas? E aí? Aí você vai lá naquele planisfério,
né, daquela página que a gente viu sobre as placas tectônicas, que vai ajudar você a responder essa questão aqui, ok? Vamos lá para o número 8. Sobre a deriva dos continentes, sobre as derivas dos continentes, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, converta as falsas em verdadeiras e as escreva corrigindo em seu caderno. Aí você vai ler, vai marcar qual que é verdadeira e qual que é falsa, e as falsas você vai torná-las verdadeira, ok? Vamos agora para o número 9. A inexistência de vulcões ativos e a baixa incidência de terremotos no Brasil deve-se ao fato de a placa sul-americana apresentar sua borda exatamente no meio do Brasil. A placa africana, que é a mais próxima do Brasil, nunca ter se movimentado? Ao Brasil se encontrar no centro da placa sul-americana e os terremotos serem mais comuns nas bordas das placas? Ao Brasil permanecer no mesmo local desde a Pangeia? E aí? Qual que é a alternativa correta? Qual que vocês acham aqui que é a alternativa correta? Lembra um pouquinho lá da nossa videoaula? Espero que vocês tenham gostado. Realizem as atividades. Qualquer dúvida, coloque na plataforma. Beijos, até a próxima aula. Bom, alunos, agora assistam o filme O Impossível que vocês irão gostar. Aproveitem bastante.